Vamos falar sobre padronização de taxas. Vamos pensar hipoteticamente em dois países, o A e o B, sendo que nós temos o coeficiente ou a taxa bruta de mortalidade de 18,6 óbitos por mil habitantes no país A e 28,1 óbitos por mil habitantes no país B. Nós podemos dizer que esse é o risco real para cada país. Mas se eu for comparar o país A e B, eu não posso necessariamente dizer que o país B tem um risco de morrer mais alto do que o A. Vamos ver por quê. Se a gente considerar que os idosos têm maior risco de morrer que os jovens, que o risco de morrer por uma determinada causa ou grupos de causas pode ser que se concentre em determinados grupos de idade, que a estrutura etária não é igual ou é uniforme entre as localidades, conforme a gente vê nas figuras abaixo, como exemplo aqui da Etiópia, do Brasil, do Japão, que nós temos então pirâmides etárias, né, estruturas etárias diferentes. E aí nós utilizamos uma técnica chamada padronização, porque essa padronização permite que a gente possa comparar essas taxas de mortalidade, que pode ser entre grupos com diferentes perfis de idade, como, por exemplo, entre países, exemplo daquelas pirâmides mostradas anteriormente, mas também podemos fazer a comparação entre homens e mulheres, ou entre indígenas e população em geral. A padronização permite, então, controlar o efeito dessas variáveis que diferem entre as populações. Ajuda também a identificar subgrupos populacionais em maior risco de adoecer ou morrer, definir necessidades de saúde e priorizar recursos, documentar desigualdades, avaliar as tendências e efeitos de intervenção. Nós temos dois métodos, a padronização direta e indireta, que vamos tratar em seguida. Então, só para fixar, para a gente não esquecer, que, em geral, a gente usa a padronização para comparar as taxas de mortalidade, ou seja, o risco de morrer entre duas ou mais localidades, ou aquela mesma localidade em épocas diferentes, quando as populações apresentam estrutura etária distinta. Vamos então ao método direto de padronização. Essas são as 4 etapas antes da gente comparar os resultados finais. Primeiro, nós temos que verificar se há diferenças nas estruturas das populações sob estudo. Se não houver diferença nessas estruturas da população, ou seja, naquelas pirâmides etárias, não há necessidade de fazer a padronização. O segundo passo é selecionar ou criar a população padrão. Então, hipoteticamente, veremos então que a gente é como se aquelas duas localidades tivessem a mesma estrutura etária, a mesma estrutura de população. O terceiro passo é calcular o número esperado de óbitos em cada grupo de idade. E o quarto passo, calcular as taxas globais ajustadas por idade. Veremos então cada passo. Hipoteticamente, falamos do país A e B, né? Falamos o que está destacado em amarelo, que era a taxa de mortalidade geral, né? Para o país A e o B. E aqui nós temos informações sobre óbitos por categorias de faixa etária, né? Óbitos totais. A população do país A, a população total e estratificada então por faixa etária, assim como temos as mesmas informações para o país B. Lembrando que a taxa bruta de mortalidade é o número de óbitos dividido pela população total vezes 1000. O primeiro passo, então. A primeira pergunta é, será que essas populações têm estrutura etária similar? Portanto, eu tenho que calcular as proporções dos indivíduos para cada faixa etária, em relação ao total da população. Então, só de fazermos isso, esses números, esses percentuais em vermelho mostram o quanto, né, a fração de contribuição daquela faixa etária para aquele país. Se a gente observar o país B, por exemplo, nas faixas de 65 anos e mais, tem 16,5% da população nesta faixa etária, enquanto o país A tem 2.393.710, que representa 3,5%. O
segundo passo é selecionar ou criar a população padrão. Como criamos? A criação pode ser proveniente das populações estudadas, ou seja, podemos somar ambas as populações, que vai ser o exemplo que veremos à frente, ou considerar a população de maior tamanho. Mas também podemos usar uma população outra, que não sejam as duas estudadas, uma outra população sem nenhuma relação com a população sob estudo. Então, geralmente é utilizado a população padrão mundial e europeia, mas também podemos utilizar, por exemplo, a população brasileira de algum ano. Vamos então ao segundo passo, que é fixar, como a gente falou da população padrão, no nosso exemplo aqui, foi a soma da população do país A mais a B. Então, vemos então na coluna mais à direita, que nós temos a soma, então, da população total e ela também estratificada pela a soma, né, dos dois países para cada faixa etária. O outro passo, o terceiro passo, é calcular o número esperado de óbitos em cada grupo. Como a gente faz isso? Se eu tenho a população padrão que foi calculada no slide anterior, né, que nós mostramos, que é a soma do país A e B, nós vamos fazer como? Nós iremos utilizar a população padrão de cada extrato, né, de faixa etária, multiplicar pela taxa de mortalidade observada no país, dividido por 1000, já que a taxa foi multiplicada por 1000. Então, nós vamos dividir aqui por 1000 e vamos encontrar os óbitos esperados para cada extrato, né, para cada faixa etária. Então, foi calculado aqui para menor de 15 anos, para 15 a 44 anos, 45 a 64, 65 anos e mais, para o país A e para o país B. Para outra etapa, aqui só para mostrar para vocês, então, que a gente na etapa posterior, nós somamos os óbitos esperados no total, já que nós temos os óbitos de cada faixa etária. Então, nós temos aqui os óbitos esperados totais para o país A e os óbitos totais esperados para o país B. E temos, então, a população total padrão, que vai nos servir para a próxima etapa, que é calcular as taxas de mortalidade ajustadas por idade. Então, assim que nós vamos obter as taxas ajustadas. Portanto, nós temos, então, no numerador, que é o número de óbitos esperados, né, que foi calculado no slide anterior, óbitos esperados para o país A e para o país B, é o número de óbitos esperados, dividido pela população total padrão. Tá? Então, nós estamos considerando que os dois países têm a mesma estrutura etária, a mesma população. E assim, eu obtenho as taxas de mortalidade ajustadas. E, no próximo passo, a comparação, conforme vimos nas etapas para o método direto. Portanto, para o país A, a bruta foi 18,6 óbitos por 1000, e no país B, a taxa bruta foi de 28,1. Para a taxa padronizada, nós temos uma inversão, então, mostrando que o país A tem um risco, aí sim eu posso comparar, que o país A tem um risco maior de morrer do que o país B, com 32,4 óbitos por 1000 habitantes, comparado a 23,7 óbitos por 1000 habitantes. Importante ter atenção de que aquelas taxas ajustadas, elas não são reais, elas não são os riscos reais. Os riscos reais são aqueles da taxa bruta. Portanto, as taxas ajustadas, elas servem somente indicado para fins comparativos, porque a construção realizada foi uma seleção arbitrária de um padrão. Então, após ter removido a distorção produzida pela diferença na estrutura de idades, conta-se com uma medida resumo, um indicador, portanto, válido para comparar a mortalidade entre os dois países.
Então, podemos dizer que a taxa de mortalidade é aproximadamente 40% mais alta no país A do que no país B. Seguindo, então, para o método indireto da padronização. Vamos supor que haja essa pergunta, inclusive que já foi respondida por vários estudos, vários artigos científicos, de que os negros americanos, será que apresentam uma taxa de mortalidade por Covid-19 superior à da população geral americana? Então, tomamos como base que a população de estudo será a população de negros americanos e a população padrão, a população total americana. Então, as etapas vão ser obter a taxa de mortalidade da população padrão, calcular os óbitos esperados na população de estudo e calcular a taxa padronizada de mortalidade. Então, aqui estão as etapas, novamente descritas, e nós vamos, então, seguir para cada etapa. A primeira é obter as taxas de mortalidade na população padrão por grupo de idade. Em geral, para a gente obter essas taxas de mortalidade, não é difícil porque nós temos os sistemas de informação, por exemplo, no Brasil, com esses dados disponíveis, o que é fácil calcular por faixa de idade. Então, aqui nós já temos as faixas etárias e os óbitos por Covid-19 por 1.000 habitantes. Então, já foi calculado a taxa. Nós já temos a taxa disponível. O segundo passo é usar essa distribuição da população por idade para calcular os óbitos esperados. Então, como é que se calcula os óbitos esperados? A partir de dados do censo, aqui no caso do censo americano, nós temos pessoas que se referiram negras, apenas negras, né? Então, como primeiro exemplo, para a faixa de 0 a 24 anos, 15.400.000 negros nesta faixa etária, vezes o número aquela taxa, de óbitos por Covid, aquela taxa que nós vimos no ponto 1, que é de 0,1 para essa faixa etária, então multiplica por 0,1 e divide por 1.000, porque a taxa foi multiplicada por 1.000. Então, nós obtemos 1.540 óbitos esperados para esta faixa etária em negros, tá? Então, óbitos esperados em negros por Covid, ok? Isso é feito, então, para cada extrato de idade e, como última etapa, nós vamos comparar esse total de óbitos esperados com os óbitos atuais. Os óbitos esperados já tinham sido calculados no slide anterior. Então, nós vamos somar todos esses óbitos, que vai ser o denominador, então, que vai dividir os óbitos atuais por Covid-19, que é um dado conhecido, dividido pelos óbitos esperados por Covid-19 apenas em negros. Isso vai dar 2,06. Portanto, nós vamos ter, então, a resposta da pergunta inicial de que os negros americanos, então, de fato, têm uma taxa de mortalidade superior à da população total, em 2,06 vezes a população geral americana.